poder e ninguém tira elas. Por isso que a estrutura correta para se descrever o sistema político brasileiro não é a palavra democracia, embora isso seja um elemento, mas se for, é mais um elemento no sentido pejorativo que Platão e Aristóteles falava do que no sentido, ah, se é que, no sentido positivo que se poderia dar para a palavra, certo? O fato é que o Brasil, e também o Brasil não é uma república, o Brasil não parece com Roma republicana, o Brasil não parece com a fundação dos Estados Unidos, o Brasil não parece com esses trecos. O Brasil, na verdade, é uma oligarquia. Esse é o conceito, porque o Brasil é governado por um grupo de pessoas que tem poder, mas que não tem responsabilidade pelo exercício do poder. E esse é um grupo restrito de pessoas e esse grupo não casa com os representantes eleitos. Não é a mesma coisa. Não é verdadeiro que quem é eleito no Brasil é quem manda no Brasil. Existe uma disparidade entre as duas coisas a tal ponto que um presidente no Brasil ele pode ser eleito e ele pode não conseguir não governar o Palácio do Planalto. Tem presidente, e se o presidente for contra o sistema, aí que ele não consegue governar nada, ele não vai conseguir governar porcaria nenhuma. Se ele quiser reformar o piso da sala dele, ele vai ter dificuldade. Porque o estamento burocrático, a mídia, a grande mídia, e o sistema universitário fazem parte do sistema da oligarquia brasileira. Por um complexo sistema de incentivos e, obviamente, ela não é só ela não é só basicamente uma coisa que apareceu agora. Essa oligarquia está estabelecida no Brasil desde a República. A República foi a tomada de poder da oligarquia. E toda a burocracia brasileira e o aparato jurídico que tem no Brasil, ele está legitimando o poder dessa oligarquia, porque ele foi feito para isso. Nada que foi feito no Brasil após a República negligenciou ou deixou de dar mais poder, aumentar o Estado brasileiro e dar poder para essa oligarquia. Nada, nada. Então, o que vocês estão vendo em 2022 e o que vocês estão vendo nesse contexto está absolutamente vinculado a essa história política. Porque essa oligarquia continua no poder e mais. Ela só tem uma direção. Ela não escolhe duas direções, ela não escolhe três, ela não escolhe quatro. Só tem uma. Ela só vai indo lentamente para a esquerda. Ela nunca vai para o outro lado. Por que a oligarquia só lentamente vai para a esquerda? Porque essa ideologia iluminista ela é a ideologia de que a história tem que evoluir. E ela evolui sempre na linha de mais permissão moral e sempre na linha de entregar, e sempre na linha de entregar mais poder para aqueles membros da oligarquia. Porque o progressismo é meio que a religião oficial dessa oligarquia, inclusive globalmente falando, nos Estados Unidos, e isso passa para o Brasil em grande parte, né? Então o Brasil trocou, em tempos mais recentes, quais são as vertentes tradicionais no Brasil, mas não é o progressismo é meio que importado dos Estados Unidos. Aqui a gente tem versões mais old school, era marxismo old school mesmo no Brasil, a boa e velha luta de classes, que não é boa, mas é velha, e o positivismo, que é essa ideologia cientificista burocrática nossa. As duas eram... E aí no Brasil ficou essa coisa bizarra, que a gente fala que a direita do Brasil é o positivismo. Só que é surreal, assim, porque o positivismo é a esquerda. O positivismo é só a esquerda de 1889. Mas ele vira a direita. E ele é a direita do marxismo-leninismo. E agora a gente está importando o progressismo americano para completar esse caos ideológico absoluto, né? Então, quando você vê as brigas políticas no Brasil, elas são na linha de impedir qualquer reação contra essa oligarquia. Elas nunca são, na verdade... Por isso que não é só uma questão, certo? De você... não é só uma questão de você mudar o representante eleito. Não é isso que muda o sistema brasileiro. Isso que muita gente não está entendendo. O Brasil teve um despertar de ideias ditas conservadoras, sim. O Brasil está tendo um renascimento católico. O Brasil está tendo... tem mais pessoas se dizendo monarquistas do Brasil do que, sei lá, a história inteira do Brasil hoje. A coisa realmente está esperançosa no Brasil sobre vários aspectos. O Brasil dá muita esperança para nós. Mas o fato é que a briga não é uma briga específica, ela é uma briga em relação a essa oligarquia inteira estabelecida. E essa oligarquia, a estrutura jurídica do Brasil foi montada por essa oligarquia. Não dá para fugir dessa ideia de que a estrutura jurídica do Brasil está servindo essa oligarquia. Não tem como. Então basicamente, e aqui o que eu quero dizer quando eu falo direita e esquerda, que é importante estabelecer, a gente falou nas lives que a gente teve de filosofia política.
Direito é a ordem, é basicamente aqueles que defendem a lei natural, a ordem e a estabilidade das hierarquias. É basicamente o certo, né? E esquerda é basicamente a transgressão dessa ordem, ou seja, relativizar as hierarquias, relativizar a lei natural e basicamente ir na sociedade, numa linha mais entrópica da sociedade, ou seja, a diluição da moral tradicional e a diluição dos costumes tradicionais. Isso que normalmente significa esquerda, né? Só que distintamente a nossa esquerda também tem que dar poder para a oligarquia. Quem é o inimigo natural da oligarquia? A monarquia. Por isso que a esquerda demoniza a monarquia e por isso que ela basicamente tenta promover, né, qualquer esforço. Por monarquia aqui eu estou usando o sentido mais amplo da palavra, tá? Por exemplo, qualquer coisa, a instituição mais produtiva nos dias atuais é a monarquia, porque se você vai ver como é dirigido um filme ou como é gerida uma empresa, é como uma monarquia. Aliás, se não for gerido assim, é o caos. Um filme tem que ter um diretor que é basicamente um monarca. Aqui usando o sentido aristotélico de governo de uma pessoa que toma responsabilidade pelo projeto e pelas coisas. Uma empresa funciona quando ela tem um CEO que bota ela para funcionar. E ela não funciona quando ela tem um grupo de pessoas que são negligentes e querem sugar a empresa para tirar delas. Por isso que sempre, toda vez, a oligarquia aparece como um grande... ela entende que seu inimigo é a monarquia. Por isso que todos vocês já foram doutrinados para demonizar tudo que é monarquia. Porque tudo que é autoridade, tudo que é hierarquia, e hoje em dia até tudo que é masculino, porque tem uma ordem, né? Deus, o rei e o pai de família. Então você tem que destruir Deus, o rei e o pai de família. Se não matar Deus, se a gente não for ateu e materialista, se não tiver rei nenhum e se não tiver pai de família, a sociedade vai ser maravilhosa. Então aí vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo e tal. E qual é o efeito disso? O efeito disso é o caos social absoluto. Ninguém está melhor por causa disso. Então, o que está acontecendo no Brasil, no cenário eleitoral, não é diferente, certo? De toda essa história que eu estou falando. Não dá para separar uma coisa da outra. E quando você pensa que você vai contra o sistema, você está indo contra o sistema inteiro. Você não está indo contra um pedaço, você não está indo contra um indivíduo específico. O sistema inteiro ele tem muito mais alergia da ideia monárquica, né? Que é a ideia de responsabilidade pessoal individual, é a ideia de eu falar e falar, não, é a força da personalidade, né? A famosa força da personalidade. É a ideia de eu virar e falar, não, eu, Guilherme, não vou me sujeitar a essa porcaria dessa oligarquia. Essa é a única força que tem, essa é a única força que pode barrar esse sistema.